5 erros graves que podem matar a sua rosa do deserto. Se você gosta da sua plantinha, fique até o final do vídeo e vem conferir os 5 erros que eu vou dizer aqui nesse vídeo. Vai deixando logo o like e bora lá! O primeiro erro é a rega em excesso. As rosas do deserto são plantas que gostam de água, sim, mas em excesso pode acabar matando. Por quê? Quando a rosa do deserto fica num substrato muito molhado, as pequenas raízes, essas assim ó, pequenininhas que tem no fundo, elas começam a apodrecer. Nisso, quando elas começam a apodrecer, acaba passando para esses maiores aqui, para as raízes principais. Aí, pronto, gente, se espalha para o tronco, vai para os galhos, principalmente se você não vê a tempo. Se você vê a tempo, tem a chance de você salvar ela, que é simplesmente cortando. Inclusive, tem umas aqui que apodreceram as raízes e eu cortei e se deram super bem. Vou mostrar aqui para vocês uma. Essa aqui é uma planta que quando ela era mais pequena, ela apodreceu as raízes. Aí o que foi que eu fiz? Eu cortei e coloquei um isopor embaixo para não nascer raiz embaixo, só apenas de lado. E olha só como ficou. Ela nasceu com duas raízes assim, ó, que agora tá parecendo duas pernas. Aqui tá meio torto, ó, mas logo eu vou estar arrumando para ela ficar assim bem retinha e ficar mais bonito. Mas tá aí, ó, quase minha mão toda passa de baixo. Aí, ok, a rega em excesso faz mal. Então, como regar corretamente? Você deve regar a sua rosa do deserto apenas quando ver que o substrato está seco, completamente seco. Aí, como que você faz isso? Você pode simplesmente meter assim um dedo, ó, e conferir, ó, por exemplo, essa aqui tá úmida. Ou você pode pegar um graveto, um palito, aí você mexe. Aí se vir molhado, se vir sujo de terra, porque ainda está úmido. Agora se vir sequinho, é porque já está seco. Hora de você regar. O segundo erro que pode acabar matando sua rosa do deserto é colocar ela em um vaso muito grande, muito desproporcional. Tipo aqueles vasos cuia. Eu vejo muita gente fazendo assim. Pega uma mudinha bem pequena, compra um vaso cuia e coloca a coitada lá no meio, toda sufocada pelo excesso de substrato. Gente, isso não pode. Isso prejudica o desenvolvimento da planta e principalmente das raízes dela. As raízes que vão captar ali toda a água, todos os nutrientes para ela crescer. Não pode. Sempre procure estar colocando ela em um vaso adequado, bom para o tamanho dela. Essa aqui é uma planta, ó, que eu comprei ela já nesse vaso. E olha isso, muito desproporcional. Eu vou ter que estar retirando ela daqui, tirando o excesso de terra e das raízes e colocando num vaso melhor. Porque eu observei que ela não está segurando as flores e certamente é por conta disso. Ela não está conseguindo se desenvolver bem nesse vaso muito grande. Aqui tem outra planta que ela estava num vaso grande demais, essa aqui, ó. Aí eu coloquei nessa que é adequado para ela, ó. E olha o desenvolvimento. Olha essas folhas bonitas e bem brilhosas. E já tá vindo, ó, com botão floral. Outro erro que pode acabar matando sua rosa do deserto é a escassez de sol ou o exagero de sol, sol muito quente. Por que que pouco sol faz mal? Porque a rosa do deserto, para se desenvolver bem, ela precisa de no mínimo 6 horas de sol, no mínimo. Ela não pode ficar na sombra. As minhas ficam aqui, ó, debaixo do sombrite o dia todo. E por que que o sol em excesso também pode fazer mal? O sol em excesso pode fazer mal porque se o sol na sua região for muito quente, ele pode acabar queimando o caudex da sua planta, o que acaba matando ela. Deixa eu mostrar aqui para vocês umas que tem queimadura de sol. Ó, essa aqui foi uma queimadura de sol quando ela era mais pequena. Essa aqui é outra, ó, queimadura de sol aqui. E aqui foi outra queimadura de sol, ó, que eu tive que cortar a raiz. Aí, o que é que acontece? Se a sua planta pegar muito sol quente, acabar queimando o caudex dela, vai acabar apodrecendo também. Então, muito cuidado. Por isso que, se na sua região
o sol for muito quente, aqui por exemplo eu moro no Nordeste, o sol aqui é quente demais. As minhas plantas ficam o dia inteiro no sol, mas o que que eu faço, ó? Sombrite em todas. E as que não pegam sombrite direito, eu faço daquele jeito ali, ó. Coloco um paninho para proteger o caldex. Então, gente, é o seguinte: sol, no mínimo 6 horas por dia. Quanto mais sol, melhor. Mas, em exagero, pode acabar queimando o seu caldex se o sol for muito quente na sua região. Então, por exemplo, você pode deixar suas plantas igual eu faço aqui, o dia todinho no sol, mas com a proteção de sombrite. Se tiver o sombrite, não vai acontecer nada com a sua planta, não vai acontecer nada de ruim. Agora, se você não tem condição de comprar um sombrite, pode deixar elas no sol o dia todo, sim, mas cubra o caldex igual eu faço com aquela ali, e também tem outra ali também, porque lá onde elas ficam não pega o sombrite direito à tarde, então eu coloquei o pano para evitar que queime. O quarto erro que pode acabar matando a sua rosa do deserto é a adubação em excesso. Gente, tudo em excesso faz mal, inclusive para nós. Por exemplo, quando a gente come muita besteira em excesso, isso também pode acontecer com a planta se você adubar demais. O adubo em excesso vai sufocar ela, vai acabar queimando as raízes, vai acabar causando podridão, aí é só dor de cabeça. Coloque sempre pouquinho, porque aí não tem problema nenhum. Às vezes a pessoa exagera no adubo com a esperança de que a planta coloque muitas flores, mas não é isso que vai fazer com que ela tenha muitas flores, tá bom? E sim o sol adequado, adubo adequado e substrato adequados, um conjunto de coisas que unidas fazem com que a planta fique bonita. E o último erro que pode estar matando a sua rosa do deserto é o uso de substratos errados ou substratos velhos demais. Nunca use substrato velho na sua planta. Procure estar trocando o adubo da sua planta, o substrato, pelo menos uma vez no ano ou 2 vezes no ano. Não deixe ela no substrato velho demais, porque senão ela vai começar a ficar feia. E o substrato tem que ser drenável. Nada de substrato que retém muita água. A rosa do deserto gosta de água, sim, como eu já disse no começo do vídeo. Mas ela não gosta daquele aspecto de lama, daquela terra encharcada. Isso vai prejudicar as raízes dela, vai apodrecer, ela não vai conseguir sugar os nutrientes da terra e vai acabar morrendo, vai acabar ficando feia. Mesmo que sobreviva, ela vai ficar ali uma planta sem vida, que a gente até às vezes olha e, meu Deus, o que essa planta tem? É o substrato que tá ruim, gente. Então, muito cuidado. Procure sempre estar fazendo o seu substrato para a rosa do deserto com materiais leves, porosos, que são bem drenáveis. Aqui nas minhas, eu não tenho condição de estar comprando substrato pronto, então eu faço o meu próprio, que é com areia grossa, carvão triturado e palha de arroz ou bagana, que bagana é a palha da carnaúba aqui do Nordeste, que a gente chama de bagana. E apenas são só essas 3 coisas. Às vezes a gente também pode estar usando o esterco de gado, mas é como eu já disse, só por cima. Nunca misture no substrato, porque senão pode estar causando ali alguma podridão na planta. E geralmente, as rosas do deserto são plantas que não gostam dessas coisas na raiz. Elas são bem fresquinhas. São plantas que a gente ama, que a gente acha bonita e tal, que tem folhas, flores magníficas, mas elas são bem chatinhas. Mas depois que a gente pega o jeito, que a gente aprende como lidar com elas, a gente tem sucesso. A gente tem sucesso. Por exemplo, aqui passou uns 5 meses, chovendo direto. E eu tava até com medo de perder todas as minhas rosas do deserto, mas ainda bem que não aconteceu nada de ruim. Eu tenho várias e andam morrendo. Só mais 5, mais 6. Eu tenho mais de 30 rosas do deserto, gente. Então, 5 e 6 é, assim, pouco. E as que morreram foi por conta do substrato que estava velho. Olha só. E as que estão vivas é porque estavam no substrato adequado, substrato novinho, bem drenável, que secava rápido. Nas poucas horas que fazia sol, eles já secavam. Não deixava com que ela ficasse naquela terra
com aspecto de lama, com excesso de água. E é isso, gente. Esses foram os 5 erros. Bora lá revisar. Rega exagerada, escassez de sol ou excesso de sol, que pode estar queimando a sua planta. Vaso muito grande, não pode. Adubo demais também não pode. Sempre procure estar colocando pouco adubo, porque se você colocar pouco adubo, você pode consertar, você pode colocar mais um pouquinho. Mas se você colocar demais, o que vai acontecer? Às vezes a pessoa vai ter que estar lavando a planta, tirando o substrato, e é muita dor de cabeça, vai causar estresse na planta e estresse até na gente. E o quinto é isso que eu acabei de falar. O substrato, que tem que ser bem drenável, bem poroso, bem leve. Nada de substrato pesado e nem terra pura de jardim. Eu já vi muita gente usando aqui na minha região, pega a terra ali direto do chão, com pissarra e taca na pobre da planta. Aí a planta não se desenvolve. Por quê? Por conta disso. Porque ela não consegue, as raízes não conseguem encontrar os nutrientes no meio daquela terra dura, daquela terra que não é bem respirável. E é isso, gente. Se vocês gostaram ou se tiverem alguma dúvida, deixa aí nos comentários, tá? Eu vou estar respondendo todo mundo. E é isso. Tchau, tchau. Ah, e enquanto eu tô mostrando esse vídeo aqui que eu deixei, vocês podem observar que tem algumas plantas feias. E por que elas estão feias? Porque estão no substrato velho, viu? Olha aí o problema. Tenho que mudar todas. Todas de vaso, todas de substrato, para que elas consigam se desenvolver bem de novo. Coloque flores, igual muitas estão colocando aqui, que eu podei mês passado, aí estão todas com botões florais maravilhosas. E é isso.